Então, uma boa tarde a todos os presentes de ambos os planos, todos aqueles que também nos assistem no formato online. Na tarde de hoje, então, nós traremos algumas reflexões ainda dentro, do Setembro Amarelo. Então, o nosso tema de hoje é Vida e Esperança. Um olhar psicológico e espiritual sobre saúde mental. Muitas vezes, alguns de nós, se não todos nós, nos perguntamos, por que nós estamos aqui? O que nós viemos fazer neste mundo? O que nós viemos para fazer aqui nessa vida física? E, em muitos momentos, especialmente quando a dor e os desafios batem à nossa porta, essa pergunta se intensifica ainda um pouco mais. Questionamos a nossa vida, a nossa estada aqui nesse mundo, o que de fato nós viemos aqui fazer. E hoje nós não nos recordamos com a nossa memória consciente, mas antes daqui a gente chegar, antes de nós nascermos aqui nesta vida física, existiu e existe todo um plano para cada um de nós. Toda uma programação reencarnatória, toda uma meta a ser cumprida durante a nossa vida física. E este plano e esta meta varia de acordo com a necessidade de cada um de nós. E esse prazo, esse período que nós temos para cumprir este programa também varia para cada um de nós. Alguns ficarão muito pouco tempo, outros talvez até meia idade, outros talvez até a idade bastante avançada. De acordo com a necessidade e com aquilo que a gente veio aqui fazer, é o tempo que Deus concede a cada um de nós. E todos os anos, milhares de pessoas no Brasil e no mundo desistem de viver. E nesse mês nós falamos um pouco mais abertamente sobre esse assunto, que inclusive deveríamos estar sempre falando, mas por que essas pessoas desistem? Na verdade, de fato, ninguém deseja a morte. Todos aqueles que em algum momento desistem da vida foi porque não encontraram uma saída para a dor e o sofrimento que estavam atravessando. Ou talvez porque não tiveram o amparo, o suporte, o olhar daqueles com quem convivem, da sociedade como um todo, e tiveram que de repente passar por esta dor, por este sofrimento, sozinhos, se sentindo sozinhos. Então, o Setembro Amarelo é uma oportunidade para a gente lembrar que a vida pede cuidado, que a vida pede acolhimento, que a vida pede esperança. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre como que a psicologia e a espiritualidade podem nos ajudar para que a gente consiga enxergar a nossa existência como uma oportunidade sagrada de crescimento. E como nós podemos fazer quando nós atravessamos momentos sombrios, momentos de desafios na nossa vida, sem que passe pela nossa cabeça a ideia de desistir. Que a gente possa lembrar que o amanhã sempre traz um novo recomeço, que cada dia quando finda e a gente encontra então a noite, num outro dia o sol renasce novamente. Abrimos os olhos de novo
e uma nova página em branco se apresenta para todos nós. E se hoje não foi aquele dia que a gente esperava, se o presente, se aquilo que a gente está vivendo no momento nos desafia de forma muito intensa, daqui a um mês, daqui a um ano, talvez daqui a 5 anos, nós vamos olhar para trás e ver que a gente venceu. E ver que a gente conseguiu passar por todas as atribulações. Isso é esperança, né? Esperança de uma manhã diferente. Então, meus irmãos, a vida, ela é, sim, um presente de Deus para cada um de nós. Mesmo quando as provas, em algum momento, nos parecem insuportáveis. Mesmo quando a gente olha para a nossa vida e pensa, nossa, eu não vou dar conta disso. Mesmo assim, quando o nosso coração está apertado, ainda assim, a vida continua sendo um presente de Deus. Então, sempre vai existir também um amparo, uma sustentação, uma mão que se levanta e nos alcança, um ombro amigo que nos chega, né? Talvez através da ciência, que nos ajuda a enfrentar muitas mazelas, talvez através de alguns afetos que nos chegam mais perto e nos ajudam a atravessar este momento sombrio, e sempre, a espiritualidade. Porque nos momentos assim que a gente encontra desafios maiores, é também natural que nós nos desarmonizemos um pouco. Então imaginem vocês que aqui é a linha do equilíbrio, né? Então deveríamos nos manter neste lugar. O problema é que somos humanos, tem um monte de emoções que nos atravessam a todo instante, então nós oscilamos, né? E quando a vida apresenta para nós situações mais difíceis, a tendência é que a gente saia daqui e baixe a nossa vibração. E quando nós fazemos este movimento, que é bastante comum, especialmente quando estamos com emoções negativas, muito entristecidos, muito desanimados, nós não conseguimos nos conectar com o alto. Nós não conseguimos perceber estas ajudas que estão ali, prontas para nos assistir, para nos auxiliar, que são esses amigos no mundo espiritual que nos rodeiam, que é Deus nos sustentando e nos amparando nos momentos de desafios. Bem, o fato é que estando aqui neste mundo encarnados, todos nós passaremos por turbulências. Eu costumo dizer que a vida ela é montanha-russa para todo mundo. E aí ela não escolhe idade, classe social, conhecimento, nada disso. Todos nós temos os nossos momentos altos, ou seja, aqueles momentos que está tudo certo, que está tudo indo, que está tudo acontecendo para nós de forma muito natural. E todos nós temos aquele momento que a vida dá uma descida. Ou seja, os momentos onde as coisas nos chegam, nos atravessam, nos incomodam, os desafios batem à nossa porta. E assim é a vida de todos nós. Às vezes a gente tem uma vaga ilusão, e aí tem aquele ditado, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E hoje em dia nós vivemos num mundo onde a gente se compara o tempo inteiro. E aí nós temos, por exemplo, as redes sociais mostrando vidas maravilhosas, sensacionais, espetaculares. Mas, mesmo aquelas pessoas que estão ali postando toda a sua glória, todo o seu sucesso, mesmo essas pessoas, elas têm dias ruins. Elas têm momentos desafiadores. A diferença é que nem todos falam sobre esses momentos. Muitos se calam. Seja
por vergonha, seja por medo do julgamento, de pensar, mas o que o outro vai dizer de mim? Se eu exponho essa minha fragilidade, se eu exponho essa minha fraqueza. Então, todos nós passamos por desafios. E quando a gente olha o sofrimento humano numa perspectiva, então, mais psicológica, a gente vai perceber que todos nós, por exemplo, sentimos a dor física. Todos sentimos. Ninguém é imune à dor física. Se eu encostar numa panela quente e me queimar, vai doer. Se eu bater com o joelho aqui na mesa, vai doer. E a dor física, muitas vezes, ela chega para nosso corpo nos sinalizando de que algo não está bem. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente fica com a dor? Não, né? A gente procura um médico, a gente procura um profissional da saúde para a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo, que ele não está funcionando como deveria. E aí, então, a gente muitas vezes vai fazer um tratamento, vai tomar uma medicação, enfim. Só que todos nós também estamos suscetíveis a sentir a dor psíquica. É aquela dor quando algo não vai bem na nossa mente. Nós costumamos também chamar de dores da alma. É aquela dor que a gente sente que às vezes vai ter uma causa aparente que desencadeou. Por exemplo, a perda, né, o desencarne de alguém próximo a nós, uma perda de uma expectativa muito grande, de repente um emprego que a gente gostava muito, o término de um relacionamento. Às vezes aquela dor, a gente encontra a causa, a gente sabe onde está. E muitas vezes não. Muitas vezes nós apenas sentimos e não sabemos de onde ela vem. Nós que trabalhamos com saúde mental costumamos muito ouvir, né, a seguinte fala no consultório, eu já ouvi inúmeras vezes. A pessoa chega, né, comenta um pouco sobre a sua vida e diz para mim, olha, eu nem sei o que eu vou te dizer, porque se tu me perguntar, tá muito certo, tá tudo muito certo na minha vida. Eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde, tá tudo certo. Mas eu sinto um vazio aqui dentro, que nada consegue preencher. Eu sinto uma tristeza tão grande que eu não consigo entender de onde ela vem. E isso, muitas vezes, num primeiro momento, a gente demora realmente para encontrar a causa, né? E esta pessoa, além de lidar com aquela dor emocional que está lhe afligindo o coração, muitas vezes ela ainda lida com um sentimento de culpa. Nossa, mas como eu sou ingrato, a minha vida é maravilhosa, estou reclamando do quê? Eu estou chorando por quê? Então imaginem esta dor sendo ainda consumida por uma culpa de que eu estou sentindo isso, mas eu não podia estar sentindo isso. Bom, voltando ali para o exemplo, né? Quando o nosso corpo dói e nós temos uma dor física, a gente olha para o corpo e sente culpa porque está doendo? A gente olha para o corpo e diz, não, mas tu não podia doer? Não. Na maioria das vezes a gente aceita, procura uma ajuda, tenta resolver. E é assim. Por que com as nossas dores emocionais acontece de forma tão diferente? Muitas vezes é pelo preconceito que ainda existe, mesmo nos dias de hoje, né? Porque é uma dor que eu não consigo mensurar. Então imaginem você, se eu fraturar o meu braço, quebrei o braço, machuquei o braço. Eu vou sair daqui, vou ir fazer um raio-x e vou enxergar onde é que está a fratura, qual foi o osso que quebrou, como é que a gente vai fazer para engessar, quanto tempo tem que ficar de molho até o braço cicatrizar. Ok. A dor mental e emocional, nós não temos nenhum exame de imagem que consiga trazer para nós. Aonde ela está? Qual é a dimensão dela? Qual é a intensidade que ela dói? E, por isso, a maioria das pessoas, inclusive, às vezes nem percebe. A gente costuma pensar, né, que as pessoas em sofrimento emocional, elas são aquelas pessoas que estão muito tristes, muito cabisbaixas, que não falam com ninguém. Em alguns momentos, sim. Em outros momentos, essa pessoa está indo trabalhar,
está com um sorriso no rosto, está dando conta de todas as suas demandas diárias, mas ainda assim ela está com a dor. Ela só sabe disfarçar muito bem. E a gente olhando a olho nu, a gente não percebe, mas a pessoa está saudável, está andando, está caminhando, está falando, o que está acontecendo, né? Imaginem vocês, por exemplo, alguém que precisa subir uma escadaria para chegar em determinado lugar. Eu ainda costumo usar seguido esse exemplo, porque no meu consultório tem uma escada um tanto quanto longa para chegar até lá. Então, assim, se tu quebrou a perna, ninguém vai esperar que tu consiga subir a escada. Ou alguém vai descer para conversar contigo lá embaixo, ou alguém vai te carregar a escada acima. Ninguém vai se atrever a dizer que tu tem que subir a escada. Agora, uma pessoa num adoecimento mental e emocional grave, muitas vezes com uma depressão severa, geralmente tem alguém olhando para ela e diz: te levanta daí, toma um banho e vai trabalhar. Que isso? Como assim tu não consegue? Porque eu estou olhando aquela pessoa e não estou vendo essa dor. Ela está me dizendo que está doendo, mas eu não estou enxergando. E às vezes eu não acredito. Às vezes eu não valido. E, gente, para quem está passando por isso, já é tão desafiador o que a pessoa está sentindo. Imaginem ainda ela ter que lidar com o julgamento dos outros. Que difícil que é. Bom, como que essas situações costumam então se manifestar, né, de adoecimento mental e emocional? Muitas vezes, depressão a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, né? A pessoa costuma então perder o interesse pela vida. Ela perde o interesse pelas coisas que antes ela gostava. Se ela gostava, por exemplo, de praticar um esporte, de um dia para o outro aquilo não tem mais graça. Ela começa a ter muita desesperança, como se hoje está ruim e amanhã vai estar pior ainda. Ela não consegue vislumbrar um dia melhor. Eu costumo dizer que um exemplo muito clássico, assim, para a gente tentar chegar perto de entender o que é isso, né? Se a gente nunca passou por essa experiência e se a gente não é da área, a gente não lida com isso todo dia, é como se a vida perdesse a cor. Imagina vocês a gente acordar um dia de manhã. Hoje nós temos a nossa faculdade perfeita da visão. Estou vendo aquelas lindas flores amarelas, estou vendo vocês com a roupa colorida. Imagina tu acordar um dia de manhã e tu só enxergar preto e branco. Tu não vê mais cor. Tu não vê que o sol está lindo. Nada para ti mais tem graça. Assim se sente uma pessoa quando ela está passando por um processo depressivo. Temos ainda então a ansiedade, né? Que costumamos dizer então que é o mal do século, que pode se manifestar através de um medo constante, através de uma inquietação absurda. Essa pessoa ela não consegue focar em nada, ela não consegue parar, através de um pensamento muito acelerado, ou seja, eu estou aqui agora com vocês, mas eu já estou pensando em 10 coisas que eu tenho que fazer amanhã e na semana que vem, ou seja, eu não consigo viver o momento presente. Esta é a ansiedade. E, acreditem, é um número gigantesco de pessoas que vivem nesse momento enfrentando, né, essa situação. Depois nós temos ainda os transtornos, né, os transtornos de personalidade, os transtornos diversos, né, bipolaridade, TOD, esquizofrenia, entre tantos outros, que são condições que a pessoa vai ter, ela não vai melhorar. Ela vai ter uma qualidade de vida boa se ela estiver em tratamento, se ela estiver em acompanhamento, né? Mas ela vai lidar com isso. Ela vai sempre lidar com essa questão durante a sua caminhada. E temos ainda, por último, né, quando tudo isso está numa intensidade muito grande e essa pessoa está sentindo tudo isso e ela está sem conseguir resolver dentro dela e muitas vezes sem ter buscado uma ajuda e um acolhimento, ideação suicida. Que é quando a pessoa começa então a apresentar o desejo de morrer. Que na verdade nós percebemos que não é o desejo de morrer. É o desejo de que a dor passe, de acabar com aquela dor. E infelizmente, né, nós que somos profissionais de saúde mental, praticamente
quase todos os dias atendemos alguém com ideação suicida. Quando a pessoa já está num desânimo, que ela acha assim que não tem mais saída, né? E é algo muito desafiador, né? Que a gente precisa usar não só todo conhecimento técnico, mas também pedir todo um auxílio da espiritualidade, porque diferente de um outro profissional da saúde, que muitas vezes vai tratar uma dor física, a pessoa que está com uma dor física está desconfortável? Está muito, mas ela quer melhorar. Ela tem a vontade de melhorar, ela tem o ânimo para restaurar a sua saúde. E a pessoa no adoecimento psíquico, ela não tem esse ânimo. Ela não tem esta vontade. Muitas vezes ela já não consegue mais ter. E a gente precisa, delicadamente, cuidadosamente, auxiliar esta pessoa a encontrar novamente um sentido para a sua caminhada. Então, nós temos aí também diversas causas, né? Se a gente pensar em fatores psíquicos, causas biológicas, né? Alguns processos depressivos vão acontecer por desequilíbrios na nossa química cerebral. Nosso cérebro não está produzindo algum hormônio na quantidade suficiente para que a gente tenha bem-estar. E aí nós vamos precisar entrar com uma medicação para repor aquilo que está faltando. Temos as predisposições genéticas, ou seja, se algum familiar nosso já enfrentou, né, questões depressivas, nós temos uma tendência maior a desenvolver. Temos também as questões que são só psicológicas, ou seja, traumas, baixa autoestima, ausência de sentido na vida, dificuldade em lidar com alguma coisa muito pontual que nos aconteceu. Temos as causas sociais, né? Exclusão, falta de apoio, muitas vezes pressões financeiras muito graves, pessoas enfrentando dificuldades financeiras muito graves, que começam, né, a ficar, então, em sofrimento. Então, o sofrimento psíquico ele não costuma ter uma única causa. Geralmente, ele vai ser, então, um conjunto de fatores. Então, na psicologia, nós entendemos que o sofrimento humano ele não deve e nem pode ser silenciado. Ele é apenas um sinal de que algo dentro de nós precisa ser cuidado, assim como nós cuidamos do nosso corpo físico. E aí também a gente pode pensar no sofrimento humano pelo viés espiritual, né? O que a doutrina espírita então nos traz, nos diz das nossas dores, das nossas dificuldades. Nós sabemos, estando aqui encarnados, que a dor ela vai fazer parte da nossa caminhada evolutiva. E, infelizmente, ainda no nível evolutivo que nós nos encontramos, nós ainda aprendemos pela dor. Nós ainda temos uma dificuldade grande em aprender pelo amor. Muitas vezes nós precisamos da dor para que a gente comece a ressignificar algumas coisas, para que a gente comece a olhar para algo que a gente ainda não tinha percebido. Então, a doutrina espírita vai nos dizer que a Terra é uma escola. Por isso que nós dizemos que a vida é uma oportunidade bendita de aprendizado. E assim, na escola, se vocês pararem para pensar, a gente vai trocando então de série, a gente vai avançando de ano, e as tarefas vão ficando um pouquinho mais difíceis, as provas um pouquinho mais difíceis, né? E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes as provas vão se apresentando para nós de acordo com a maturidade que a gente já tem, com o preparo que a gente já tem. Então a dor muitas vezes é um recurso divino para despertar dentro de nós coisas, né, valores que a gente ainda não tinha, que a gente ainda não percebia. E as causas de tudo isso, muitas vezes, foram escolhidas por nós, né? As provas que nós enfrentamos hoje, como eu falei lá no início, nós todos temos um programa reencarnatório, todos nós. Muitos de nós participamos, inclusive, junto com a espiritualidade, da escolha daquilo que a gente tinha que experimentar nessa vida. Por quê? De acordo com a nossa fraqueza, de acordo com as nossas limitações e aquilo que a gente precisava experimentar para que a gente adquirisse as habilidades que a gente ainda não tem. Então, acreditem,
Acreditem, nós, em algum momento, entendemos que a gente daria conta da vida que a gente tem hoje. Mas, claro, lá nós estávamos totalmente lúcidos e despertos. Quando a gente mergulha aqui no corpo físico e a nossa visão fica limitada, muitas vezes a gente olha e pensa que a gente é vítima da circunstância, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir. Mas, se as coisas estão na nossa vida, é porque a gente tem condições de enfrentá-las. Tem também as expiações, né? Muitas das situações que também nos chegam são consequências de atos nossos de outros momentos que não foram muito felizes. Escolhas equivocadas que nós fizemos e agora a gente precisa então buscar uma outra forma de lidar com isso. Sei lá, de repente eu fui uma pessoa extremamente fútil, que tive muito dinheiro, mas que não usei isso para nada que fosse produtivo, nunca valorizei nada, nunca olhei para o próximo. Daqui a pouco, em algum momento, eu vou precisar vir numa situação diferente para eu experimentar como é. Ou tantas outras coisas. Eu fui uma pessoa extremamente vaidosa e me perdi demais por essa vaidade, porque tinha uma beleza física fenomenal. De repente, num outro momento, eu mesma vou pedir para não vir com dotes físicos assim tão interessantes, porque tem grande chance de eu me perder de novo. Então, muitas coisas, né, também chegam para nós porque a gente precisa fazer de outra forma. E temos ali aquilo que são desafios diários, né, que não são nem provas nem expiações, são situações que vão chegando para nós e que a gente vai vencendo para que a gente possa estar se renovando, para que a gente possa estar se modificando, né, enquanto seres humanos, em busca da nossa evolução. Então, a gente pensa, né, e a gente entende na doutrina espírita esse sofrimento também servindo para o despertar da nossa consciência. Imaginem vocês, quando está tudo lindo, maravilhoso, perfeito na nossa vida, quantas vezes ao dia a gente para e agradece a Deus? Quantas vezes ao dia a gente lembra de sair daquele entusiasmo ali e fazer uma prece? Talvez uma vez ao dia, talvez a gente nem faça, nem lembre, nem dê tempo. A gente está ali vivendo intensamente. Agora eu pergunto a mesma coisa quando a gente está vivendo uma situação muito desafiadora, muito doída. Tem alguém caro, muito caro ao nosso coração, no hospital, numa UTI. Quantas vezes por dia a gente ajoelha e reza? Olhem a diferença, né? Como a gente se volta muitas vezes para Deus ou para algo maior quando a gente está passando por dificuldades. Sendo que quando está tudo muito bom, mais ainda a gente deveria então agradecer, né? Mas às vezes a gente esquece. Então, muitas vezes o sofrimento chega para nós para que a gente consiga olhar e perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Por que Deus trouxe isso para mim? O que eu preciso olhar? O que eu preciso entender? O que eu preciso amadurecer na minha vida e na minha caminhada? E aí, geralmente, a gente vai se aproximar mais da nossa fé, se aproximar mais da espiritualidade que nos rodeia. Vocês devem conhecer alguém, com certeza, que passou por uma situação muito adversa, às vezes um adoecimento grave, né? Uma doença mais grave. E essa pessoa se transformou muito após ter passado por isso. Por quê? Porque vem o despertar da consciência. Muitas vezes é naquele momento que o nosso mundo interno está muito doído, está muito bagunçado, que a gente consegue se voltar para dentro de nós. Porque quando está tudo certo, às vezes a gente se dispersa muito com as coisas do mundo, com as coisas do dia a dia, com a correria que todos nós enfrentamos, né, que é da nossa vida diária. Então, o que a gente precisa ter cuidado é com o risco da gente se desesperar. Porque muitas pessoas também, quando chega uma situação mais desafiadora, entram em desespero. E aí imaginem vocês,
Se eu precisava passar por determinada situação, por determinada prova, para ter tal aprendizado, ia ser difícil? Ia. Ia doer? Ia. Mas eu ia ter ali aquilo que eu precisava aprender. Quando o desespero chega para nós, tudo se perde. A gente só sofre e não tira proveito nenhum disso. E não cresce com isso, e não aprende com isso. Então, quando esse sofrimento ele não é compreendido por nós, muitas vezes ele vai nos levar ao desânimo, à revolta e até mesmo, muitas vezes, né, a essas ideias de terminar com a vida. Só que o Espiritismo também vem nos dizer que a vida não acaba, que a vida não termina. Então, muitas vezes, aquela fuga que a gente busca ali, né, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, e aí a gente pensa que a morte, então, seria a solução. Que engano nosso, meus irmãos. A morte não irá resolver os nossos problemas. Porque o nosso espírito é eterno. Então, nós continuamos vivendo num outro lugar. Agora, imaginem vocês, se eu estou com uma situação emocional muito complicada na minha vida, e eu acho assim, que ninguém me compreende, que ninguém me entende, e eu acho que Canguçu não é mais o lugar para mim. Eu vou me mudar, eu vou para outro país, eu vou para outro estado, porque aqui eu não sou compreendido, e essa dor que eu estou sentindo não se resolve. Eu mudar de lugar vai mudar a situação? Não. Aquilo que nós somos e aquilo que nós sentimos irá nos acompanhar para qualquer lugar que a gente vá. E não é diferente quando a gente deixa o nosso corpo físico. Porque quando a gente desencarna ou morre, como as pessoas falam, a gente só deixa aqui esse corpo e vai morar no mundo espiritual. Nós vamos morar num outro lugar. E nós vamos continuar sendo exatamente como nós éramos. Nem melhor e nem pior. Seremos iguais. Não é, a gente ouve no senso comum, não é porque morreu que virou santo, ou não é porque morreu que... Tudo aquilo que a gente conquistou de valores, ou tudo aquilo que a gente tem de mazelas, nós levaremos para onde a gente for. A nossa consciência, ela sempre irá nos acompanhar. Então, independente do plano da vida que nós nos encontremos, a gente precisa cuidar daquilo que a gente está sentindo. Cuidar dessas emoções, cuidar desses sentimentos, cuidar desses adoecimentos. Por quê? Porque é nós que precisamos ir resolvendo as nossas coisas. E se nós não resolvemos aqui nesse plano, em algum outro momento, num outro lugar, nós continuaremos com as mesmas dificuldades, precisando então de ajuda e para resolver. Mas qual seria então, o caminho para a gente buscar esta superação, A fé, meus irmãos, a fé em algo maior, em algo que nos sustenta, em algo que nos auxilia. O autoconhecimento, buscar olhar mais para dentro de nós, não só quando está doendo, mas em todos os momentos da nossa vida, questionar por que nós pensamos o que pensamos, por que agimos do jeito que agimos. Caridade. Quando nós saímos da nossa dor e nos voltamos para a dor do outro, isso certamente já irá colaborar demais na nossa cura. Confiança, no futuro, aquilo que eu falei da esperança. Se hoje é um dia ruim, amanhã tem um outro dia pela frente. E será um dia diferente. Então, o Espiritismo vem nos ensinar que o sofrimento bem compreendido, ele não é motivo para desespero, mas sim um convite à nossa reforma íntima. E se existe a dor, o amor sempre será o melhor remédio. Então, muitas vezes, o que salva uma vida não é um remédio, não é uma técnica terapêutica, mas é um olhar atento, é uma escuta verdadeira, é ir ao encontro do outro e tentar entender de fato o que se passa nesse mundo dele. Muitas vezes,
A maioria de nós já salvou alguma vida por aí afora e a gente nem sequer se deu conta disso. Quando a gente olhou para alguém, quando a gente deu uma atenção, quando a gente ouviu, quando a gente conversou, quando a gente acolheu. Então nós precisamos estar atentos a isso. A gente vive numa rotina tão corrida que muitas vezes a gente se encontra na rua e a gente olha para o outro e diz: oi, tudo bem? Louca que o outro diga sim, porque se ele disser não, a gente não tem 15 minutos para parar e ouvir, né? Então, para a gente sair um pouco desse automático e tentar estar mais conectado com o nosso próximo, né? Jesus já nos ensinava sobre cuidarmos uns dos outros, amai-vos uns aos outros. Então, escutar mais, demonstrar mais interesse pelo outro, perguntar de fato como o outro está, de verdade. Incentivar muitas vezes, né, quando a gente percebe que essa pessoa não está bem, a buscar ajuda, tanto profissional quanto espiritual. Então, Joana de Ângeles, né, na sua sabedoria, nos diz: ama e não passes indiferente diante da dor alheia, porque a tua dor também necessita de mãos estendidas. Que nós possamos, então, pensar sobre isso, né? Quantas vezes nós também precisamos que alguém nos acolha, né? Então, que a gente possa, né, sair daqui hoje refletindo um pouco sobre tudo isso, sobre essa oportunidade da gente pensar e refletir juntos, né? Que possamos sair daqui um pouco mais atentos à nossa saúde mental, um pouco mais fortalecidos na nossa fé e, sobretudo, um pouco mais disponíveis para sermos instrumentos de Deus na vida das pessoas que, por ora, cruzam o nosso caminho. Que a paz e a luz do nosso Pai maior e do nosso Mestre Jesus se faça com todos nós.